Pronto, é isso aí, pessoal. Estamos aqui gravando agora mais um episódio do Manada. Dessa vez o Wagner pulou, sei lá onde é o que ele vai inventar de fazer hoje. E o convidado é o Rafael, direto de Montreal. Je E parle aí, beaucoup de Rafael? français. Ah, GGG, GGG, Guidon, Gaston, Sutiã, Champignon. Bonjour. Abajur. Bonjour, pâté, pavé. Ne me quitte pas. Não me quitopá. Tem E aquele aí, outro bom menininho, dia. tinha uma outra criancinha que tinha uma música em francês também, não tinha? Um Jolie. Ah, não sou do seu tempo, né? Você é dinossauro, você é muito velho. Jolie. É dos anos Jolie? 90 que ficava. Como que era? Ah, esqueci, cara, mas se você estiver assistindo aí, ó, procura aqui no Google que você vai encontrar. Então, Rafael tá aqui, E Rafael veio do Brasil e Brasília. hoje mora no Canadá e hoje vai contar um pouco da história e vamos falar de assuntos aleatórios. Massa. Então, Muito, Rafael, muito bom. conta aí um pouco como que anda a sua vida, o que você faz. Como que é na minha vida? Cara, já esteve mais louco, agora eu tô dando uma acalmada em tudo, mas o que que eu faço? Primeiro que eu já moro no Canadá há mais de 10 anos, ah, e aí eu e o meu ex-marido, Fábio, a gente tem ainda uma empresa de intercâmbio. Eu estou mais responsável pela empresa, mas é basicamente uma agência que ajuda alunos internacionais, especificamente público brasileiro, para ir morar fora, seja vir para o Canadá, para os Estados Unidos ou ir para a Europa. E hoje em dia a gente continua essa mesma rotina de estudantes, né? Eu sempre mais na área de tecnologia, na área de interatividade, website, rede social, mais do que atendimento. E hoje em dia eu trabalho para uma escola de idiomas, porque não poderia ser diferente. Como eu trabalho com a educação internacional e eu sou da área de tecnologia, então meu objetivo sempre foi combinar os dois. Então hoje eu faço basicamente o que eu amo, que é mexer com tecnologia para dar assistência a alunos internacionais e fazer uma empresa funcionar melhor dentro dela como instituição. Nossa, treinou já, ó, tá? Memorizei, eu falava Jogou, três. jogou no chat GPT lá, como fazer a apresentação. Você não viu, né? Mas eu tava lendo o script É, aqui, o ó. olho, né? Cara, esse negócio de ficar lendo, quando o cara grava vídeo, você pode reparar que tem muitos que ficam. O cara tá falando e você vê o olho dele assim, Sim, dá para ler. e você percebe que às vezes o cara gesticula, mas ele fica com o ombro meio duro. Que é porque ele tá ou a mão no teclado ou a mão no mouse. É. Então ele fica meio assim, não sei o quê. E o braço tá duro aqui, ó, porque ele tá segurando a barra de rolagem que ele tá lendo o texto. Ou ele tá com um torcicolo muito fodido, né? Que ele Não, não mas consegue nem. É só Ou o então olho, assim, assim, ó. é, ele mexe a cara e o olho fica fixo, tipo, então, pessoal, aí eu acho que tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele nunca olha pro lado. Se ele olhar pro lado, ele perdeu o texto e começar de novo. E, cara, muita gente, quando eu vou fazer vídeo na escola, né? Porque, como eu falei, eu trabalho na escola de idioma aqui em Montreal. E muitas vezes, quando eu vou fazer vídeo com as meninas, elas ficam meio perdidas para falar espontaneamente, né? Tipo, do nada. E aí elas querem o textozinho passando, né? Porque tem um aplicativo muito legal, não sei se você conhece, que é o Big View, acho que é uma Não coisa conheço. assim. Que aí você coloca o texto certinho e ele vai subindo próximo da câmera. Então o seu olho não fica tipo assim. Você Ah, tá entendi. olhando pro texto já entrando na câmera. E aí as meninas estão amando. Só que tem vezes, dependendo da pessoa, né, não fica tão natural, mas para quem não tem muita desenvoltura, né, na hora de falar para a câmera em si, acho que pode ajudar. Mas eu acho que quando a pessoa faz uma apresentação lendo, é muito visível, cara. Hum, Porque é o seguinte, às vezes, Perde a naturalidade, né? quando tem às vezes uma apresentação assim que a pessoa vai apresentar o departamento dela ou alguma coisa assim, porque sempre quando vai apresentar o departamento ou seja lá o seu time ou seja lá o que for, Uhum, sempre tem aquelas perguntas: ah, o que faz? Para que sim. serve? Quais são os objetivos, os resultados, tararara. Uhum, E
quando a pessoa fala naturalmente, ela tem essas pausas, igual eu tô tendo. Sim. Mas às vezes a pessoa fica assim: o que nós fazemos? Nós somos um departamento entregado para não sei o quê. E se todo mundo fizesse isso, talvez fosse até melhor. Porque daí o que acontece? A pessoa lê, a próxima não lê. Então você começa. Você Tem uma saca. discrepância muito Exatamente. grande, né? Você consegue ver a diferença e falar assim, opa, tem pra lá. É. Alguma coisa tá errada. Tá, virou muito o chat GPT mesmo, né? Tipo, o fato de monotônio, acho que chama a palavra, né? Quando você lê, ele não tem entonação, não tem pausa, não tem um ritmo. Tá E melhorando. tem. E tem alguma coisa do chat GPT que você usa hoje em dia? Cara, eu uso todos os dias, basicamente, assim. O que acontece, né? Tem muita gente que ainda é resistente ao chat. Eu acho, particularmente, que agiliza, né? Faz o processo de criação um pouco mais rápido. Por mais que você não queira usar exatamente o que ele entrega, mas pelo menos você toma aquilo ali como um ponto de referência, ou um ponto de partida. Então, hoje em dia, muita coisa que eu faço, porque, cara, tipo assim, você escreve o contexto e para que você quer aquilo ali. Por exemplo, no meu caso, eu quero criar conteúdo para alunos internacionais que estão interessados em ir para o país X com configurações para SEO, né, que é para o Search Engine Optimization. Quando você aperta vai, ele entrega exatamente o que você precisa. Claro que você tem que dar uma mudada em uma coisa ou outra, mas pelo menos a estrutura, a ideia é muito bem feita. E imagina que, tipo, a máquina está te respondendo exatamente o que você precisa, que, consequentemente, é exatamente o que as pessoas estão procurando, né? Isso aí vem de uma inteligência artificial, por isso que eu sou muito a favor. Muita gente tem resistência, eu não entendo ainda qual é a resistência. Eu fui resistente no primeiro momento, quando me sugeriram. Falei assim, gente, mas a máquina vai fazer... Não, não, eu prefiro sai da minha cabeça. Mas depois que você vai vendo que aquilo ali pode ajudar bastante, inclusive, eu uso todos os dias para muita coisa. Agora eles estão querendo criar uma. Cara, onde é que foi? Não sei se foi só nos Estados Unidos, mas eles estavam querendo criar algumas regras para o uso do material criado por inteligência artificial. Uma delas, Uhum. porque é o seguinte, você está falando de texto, mas Sim. você também já viu como que eles criam imagens, né? No chat GPT eu não vi ainda. Eu No vi chat agora que GPT eles... eu ainda não usei também. No chat GPT eu não usei, mas em outros lugares, assim, você já usou a criação Eu de já imagem. usei. Eu já usei o de imagem. Já E usei de assim, cara, imagem e é muito surreal. então, É muito dependendo surreal. do aplicativo ou do serviço de criação de imagem que você usa, ele fica perfeito. Fica perfeito. Fica E se incrível. você sabe, então é o seguinte, a skill agora, ela não é mais criar a imagem, a skill é você conseguir comunicar, porque assim, às vezes, quando você pede para ele criar uma imagem, ele cria uma imagem meio ruim, às vezes Sim. fica meio nada a ver e tal. Então você tem que ir aprendendo como lidar com aquele programa, que daí você passa a Uhum. instrução certa e ele faz uma imagem perfeita. E ele não É. faz sua imagem perfeita abstrata. Às vezes você pode chegar para ele e falar o seguinte, cara, eu quero, sei lá, eu quero um Pokémon versão humana pilotando um avião de verdade. É muito doido. Como, E cara? gera o bagulho inteiro. Você Sim, viu agora que o chat GPT, ele deu uma opção de você gravar o áudio e ele te responde no áudio. Ao invés de ser em texto, tem foi atualizado acho que 2 dias atrás. eu não vi essa. Você aperta no áudio, aí fala assim: eu gostaria de escrever um post para cabelo. E aí, ali, ele já te retorna no áudio. Eu entendi que eles acabaram de implementar isso e não está funcionando. Então, você pede o que você quer e eles retornam falando vai ser um prazer ajudar e fica nesse vai ser um prazer ajudar para sempre. Mas eu acho que Ah. vai melhorar no chat. Mas esse negócio da imagem, cara, é muito surreal. Quando eu fiz o meu, né, que eles chamam de avatar, você tem que fazer, acho que 2 minutos, 3 minutos, para eles conseguirem pegar todas as expressões, e aí você joga o texto que você quiser. Português, e aí ele traduz para o italiano, inglês, francês, qualquer língua, e vai para dentro. Tipo, é um negócio muito real. É assustador, Mas e o que porque você a está falando gente... do Avatar? Ele cria um vídeo? Ele cria um vídeo, Ah, tá, entendi. porque o que Mas o seu acontece? rosto fica meio.
tipo, ele fica sempre no mesmo lugar, né? Tipo Não assim, ele. fica. O pior Não? é que não fica. Você não pode fazer movimentos muito bruscos, assim. Mas são 3 minutos, 2 minutos, eu acho, que você fica falando qualquer coisa, olhando para a câmera, do jeito que eu estou fazendo aqui. E aí eles captam esses 2 minutos e começa. Aí você joga um texto e ele refaz todo o texto com os movimentos que você apresenta. Cara do céu. É muito Esse, esse, louco. esse tempo atrás, o Wagner, ele tava usando. Eu esqueci qual que era o site agora, eu não lembro. Mas ele pegou alguns cortes que a gente fez, que ele Uhum. fez, e aí tava em português, né? E aí ele Sim. jogou nesse negócio que você escolhe, tipo, se você quer inglês, tal, não sei o quê. Uhum. E aí ele fez o meu só para fazer um teste. E aí era Uhum. o original era em português, e aí ele Sim. traduziu para inglês. Só que o que eu achei interessante, cara, é que é o seguinte, ele colocou meio que um sotaque. Uhum. O sotaque de alguém meio que português de Portugal falando inglês. Entendi. Sabe? Um sotaque meio assim. Sim. E eu acho que isso é porque a aplicação não foi capaz de me dar o inglês perfeito. Como estava Entendi. usando a minha voz, estava usando as entonações e tal, então ficou com sotaque. Só que o sotaque fica interessante, porque fica mais real. Sim, sim. Entendeu? O meu vídeo também ficou com um sotaque. É interessante porque fica com a sonoridade da minha voz. É muito estranho, cara. O É. bagulho é muito estranho. Eu acho meio perigoso, inclusive, mas. Não, certeza. Que vai chegar uma hora Mas que sabe um vai negócio que ser. eu tava pensando? Hum. Por exemplo, ontem a gente estava vendo um filme do cara que criou a bomba atômica, né? E aí você fica pensando, chegou tipo assim, 30 minutos do vídeo, o filme são 3 horas. 30 minutinhos do filme, você já começa a ver a complexidade que o ser humano tem em continuar desenvolvendo coisas e não tem limite, até o ponto que ele mesmo se arrependeu da criação que ele fez, queria reverter e não conseguiu. Então, o que eu penso? É quase inevitável e já está na história há muito tempo, já está na vida há muitos anos, né? O fato de a gente tem capacidade de desenvolver tecnologia e isso vai tomando uma proporção que fica sem limite e o medo que a gente tem, qual que é o maior medo? Que alguém use a nossa imagem e grave alguma coisa que ofenda pessoas, ofenda culturas, religiões, aquilo e tudo mais, né? Sem ter sido você. Então, foi uma pessoa com más intenções que acabou criando. Então, assim, esse medo existe, mas acaba que o inevitável é que vai continuar se desenvolvendo. Eu Hum. nunca vi nenhum projeto que foi muito bom, que começou a se desenvolver e que parou de ser desenvolvido porque iria de encontro aos princípios. Tá dando dinheiro, a indústria vai lá e pega. Eu só acho que essa parte da inteligência artificial agora, ela é diferente. Porque, assim, claro que também já foi diferente nas outras vezes, né? Assim como, sei lá, veio a Revolução Industrial e agora as pessoas estavam fabricando, tipo assim, a máquina substituiu o homem. Sim. E aí um monte de gente ficou desempregado e aí todo mundo achou que o mundo ia acabar, porque agora onde que as pessoas vão ficar e tudo vai se ajeitando, né? Uhum. Então agora eu acho que a inteligência artificial está fazendo a mesma coisa. Ela está automatizando algumas partes, simplificando, né? É. E tá deixando mais rápido, mas ao mesmo tempo tá tirando, se não ainda não tirou, com certeza vai tirar o emprego de muitas pessoas. Sim. Então acho que vai acontecer uma quebra aí, entendeu? Sim. Cara, esse monte de layoff na área de TI que tá acontecendo é muito relacionado a isso, entendeu? A não necessidade mais da E mão de dessa obra quantidade humana. extrema para a área de TI, sabe? Tem Sim. muitas empresas que cortaram e assim, tem gente que fala que a qualidade caiu. Mas, cara, às vezes a qualidade do serviço de TI caiu, mas aquilo vai ser momentâneo, Sim. entendeu? Tipo assim, a empresa pega e corta 10%. E aí, Uhum. aí, claro que assim, a qualidade às vezes não cai 10%, mas acontece, Sim. a qualidade, vamos supor, cai 5%.
Mas como o usuário, ele não tem nem paciência de esperar 2 segundos para uma imagem abrir, aquele Sim, 5% para o usuário parece 90%. né? Entendeu? Então aquele julgamento de não estar entregando acaba tendo a sensação maior, porque o É. usuário já não está. Mas eu acho que é isso que acontece também, né? Pelo fato de a tecnologia oferecer uma rapidez, né, eficiência no que é entregue, então É. se tiver qualquer tipo de glitch ou se tiver qualquer tipo de uma demorazinha, né, qualquer falta que tiver em uma aplicação, aquilo ali se torna proporcionalmente pior. Uhum. Porque hoje parece que as pessoas vivem no miojo, né? É macarrão instantâneo, ninguém quer esperar mais por nada. É colocar dentro da água e tirar. Eu acho que isso tudo tem a ver com a velocidade que as coisas acontecem. Então, assim, quando você vai numa fila de algum lugar que vai demorar, você já sabe que aquilo vai demorar. Sim, Então, quando, sei lá, alguém pede para você esperar mais um minuto, você espera mais um minuto, tal. Então, assim, as esperas, elas vão irritar o usuário de acordo com o tempo normal com que a coisa sim. funciona. É, Então é o seguinte, você vai num lugar que demora e a espera está demorando um pouco, você meio que ignora isso daí, você não liga. sim, Mas aí o próximo exemplo disso é, por exemplo, no trânsito. Como os carros, eles obviamente, eles andam rápido, sim. qualquer pessoa que entra na sua frente que é um pouquinho devagar, Você já sai do. imediatamente já irrita, mas assim, às vezes a pessoa está te atrasando assim 10 segundos, É, é. entendeu? Não é o fim do mundo. É quase se a espera é esperada, né? Tipo, É. expected. Aham. Se o seu cérebro recebe a informação que nesse momento você vai precisar esperar, então esperar não é o problema. É. Mas se a espera acontece de uma forma inesperada, você fica meio tipo assim, por que isso está demorando? É a mesma coisa com uma página, né? Muitas vezes, quando você vai lá e submete um form, né? Um requerimento. Se aquilo ali demorar meio milésimo do normal, já vem tanta coisa atrelada, né? Uma credibilidade que você fica assim, tipo, esse site não é tão legal, porque tá demorando isso tudo para, né? Tipo, submeter um formulário, como assim? Então, vai ficando cada vez mais complexo Mas atender a necessidade do usuário. Mas eu acho que uma outra coisa que também deve irritar o usuário é o seguinte: nesses exemplos aí que eu dei, que você está numa fila ou que você está no trânsito, você está tendo um feedback visual do que está acontecendo. Se você Sim. está usando um aplicativo ou algum site que está demorando, mas a única coisa que você vê é uma tela em branco com uma rodinha, como Uhum. você não tem o feedback, É, aquilo não irrita tem ainda mais, contexto, né? entendeu? Entendeu? Então, É, eu acho que é por isso que muitas empresas, muitos sites e muitos aplicativos e muitos serviços de TI, eles criam umas mensagenzinhas de espera meio genérica, tipo estamos assim, processando. tipo, estamos parando tudo para você, aí, estamos quase lá, aí não Sim. sei o quê, entendeu? Não chega uma hora que irrita também? Você fala assim, ah, pra que tanto? Por mais legal que seja, mas às vezes fica assim, gente, mas é que já virou, é um robô. Você percebe que é um robô, não é uma pessoa Uhum. falando, né? Porque é o seguinte, imagina, por exemplo, o Uber Eats ou qualquer outro aplicativo de entrega de comida, né? Uhum. Se você não tivesse o feedback que você está vendo o motorista saindo de seja lá onde estiver para o restaurante, porque não é que você só vê ele do restaurante para sua casa, Então você você vê vê do. ele indo de onde ele estiver até o Sim, restaurante. Esse feedback também ajuda a pessoa a ficar mais tranquila, sim. entendeu? Porque senão ela fica esperando eternamente, o motorista está a caminho, aí você começa a xingar o cara, pô, mas já faz 2 minutos que ele está a caminho, ele não Sim. chegou, tal, não sei o que. Agora, se você vê ele andando, Eu acho que porque a ideia é, tipo assim, é saber que alguma coisa está acontecendo, né? é, Porque quando você não tem contexto, você fica assim, gente, mas o que justifica? Mas só passou um minuto, tipo, não tá é, demorando. Mas quando uhum. você vê a ação acontecer, você sabe, não, entendi, não. Ah, parou aqui, deve ser um farol, ou deve ser sei lá, um acidente, alguma coisa aconteceu. Então, muda. Acho que essa é a ideia, essa é a maior ideia do que eu faço hoje em dia, assim. Hoje, muito mais voltado para sistemas, né, tipo de processos, do que qualquer outra coisa, o que está ainda na mesma ideia de
interatividade nas redes, na web, na internet. Então, hoje, muita coisa que eu faço, tanto para minha empresa quanto para a escola que eu trabalho, né, é fazer, na parte de gerenciamento de projeto, é fazer os meus documentos, os meus arquivos, mais interativo possível, para que as pessoas não tenham que ficar procurando. Acho que a maior dor dos funcionários na escola, pelo menos, era, tipo, a falta de organização e não conseguir encontrar coisas, documentos simples, de uma forma rápida. Então, hoje, basicamente, sei lá, eu tenho uma planilha que tem o nome do projeto e aí fotos de alunos, vídeos para isso, documentos para isso, calendário de atividade. Então, todas essas informações, assim, não é nada complexo, é só uma questão de organização e detalhe. Então, a forma que eu consigo otimizar para todo mundo é, ao invés de você ter apenas uma lista simples, eu faço essas listas com links. Então, num projeto que tem Summer Camp, por exemplo, vai precisar ali logística. Então, na palavra logística, eu incluo um link que leva a pessoa justamente para todos os detalhes de logística. Tem um calendário de atividades. Ao invés de ter um texto simples, eu coloco o link que o calendário está sendo formatado, para poder diminuir erros, né? Porque muitas vezes, quando você tem um PDF, você salva um PDF, compartilha com o time inteiro, e aí, em 30 minutos, a pessoa responsável pelo calendário acabou de fazer uma alteração. As pessoas que receberam o PDF, elas têm a primeira versão como verdade. Elas não sabem que a outra foi atualizada. Então, acaba que as pessoas compartilham aquele calendário de uma forma que já não está mais atualizada, causando, inclusive, um problema maior, que é, tipo, a venda de uma coisa que você não está entregando. Quando, na verdade, foi só uma falta de comunicação, porque ninguém tomou a iniciativa de fazer o processo de comunicação mais viável. Então, a forma que eu achei de solucionar é fazer, porque a minha formação, a minha última formação é Interactive Media Design, né? Tipo, qualquer coisa que seja interativa no mundo da internet ou de sistema. Então, essa foi a forma que eu encontrei de conseguir otimizar para o próprio usuário, né? Porque muitas vezes a gente pensa, o usuário, a gente só pensa nas pessoas que estão em casa usando a internet como usuário. Não, mas se você tem uma empresa que tem mais de uma pessoa, só você mesmo, você se torna o usuário. É um usuário interno, você tem usuário interno também da... Exatamente. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que a vida dos funcionários de uma empresa seja muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais eficiente, de uma forma interativa. Que eles não tenham que passar horas procurando pelo que eles precisam para fazer a venda melhor, para fazer o customer service melhor, para fazer o atendimento melhor. Entendi. Eu acho que o nome disso aí que você está falando é controle de versão. Que é Pode ser. quando assim, em desenvolvimento de código, isso é muito comum, porque assim, você tem vários desenvolvedores trabalhando em cima do mesmo código. Então, o que eles fazem? Existe um repositório num servidor que tem o código original, que está em produção, que é o que está rodando. Sim. E a gente tem uma versão disso em um outro ambiente de teste, vamos chamar assim. Tem vários ambientes, mas eu vou explicar só o de teste, né? Um exemplo. Sim. Quando uma coisa está pronta para ser testada, ela vai para esse ambiente de teste e é testado lá. Cada desenvolvedor tem no seu computador uma versão do código, mas é a versão dele. Sim. Entendeu? Então eu estou aqui fazendo alguma coisa, eu pus as minhas alterações. Ninguém mais tem essas alterações porque elas estão no meu computador. Sim. A não ser que eu faça um commit, então eu mando essa diferença versão. e eu compartilho com todo mundo. Então, a partir de agora, o que está valendo lá no servidor que não está em produção, no servidor de teste, no servidor de desenvolvimento, tem a minha versão do meu código. E aí a próxima pessoa que for fazer uma cópia disso e trabalhar em cima disso vai pegar essa minha versão. Sim. Isso também pode ser usado para documento, entendeu? Entendi, sim. Essa mesma ideia. O próprio Google O Google Sheets, Google Spreadsheets, eles fazem esse serviço de controle de versão. Sim. E uma outra coisa também, que quem não usa esse controle de versão automatizado, né, que assim,
É um folder num site que tem a versão que aí chama de Golden Copy, Uhum. que é assim, tudo que você for fazer, se você quiser baixar uma versão para você, baixe, mas tenha sempre em mente que tem a Golden Copy, Vai ter, entendeu? Que você tem que sempre fazer referência a ela se você for fazer alguma coisa importante, entendeu? sim. A mesma coisa a gente faz. Se você usar um PDF, quando você parar de usar o PDF, tipo, no dia, deleta o PDF. Tipo, Uhum. deleta. Porque aquele PDF possivelmente não vai ser o mesmo em 2 horas ou em 3 horas. Então, por isso que eu sempre tenho o arquivo, edição, e aí esse arquivo edição, ele é todo bloqueado para ninguém conseguir fazer modificações, exceto o administrador, para que as pessoas simplesmente façam o download daquilo ali. E Uhum. aí, uma vez que foi usado para qualquer que seja o propósito deles, né, aquele PDF que eles têm na máquina deles, esse PDF ele precisa ser deletado. Porque se por erro eles utilizam o mesmo PDF que já não está mais atualizado, fica complicado porque você tem várias versões e você não sabe qual que é a mais correta. Então, por isso que eu tenho um link sempre disponível para o funcionário ir de novo, no arquivo de ouro, né, o principal. Uhum. Então, já que você está falando desse negócio de clientes e tal, 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 bora falar um pouco da Realize. Uhum. E aí, quais países vocês atuam? Qual tipo de instituição? Tá. Como é A que- gente basicamente oferece de curso de inglês e francês, de idiomas, né, no geral, como ensino superior, seja college ou universidade, e a gente está em vários países, Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, Itália, França, na Irlanda, Inglaterra. Então, qualquer coisa que seja relacionado a estudos ou educação fora do Brasil, a gente faz essa conexão. Então, a gente basicamente tem acordo com várias escolas em vários países, e se eventualmente tiver uma escola em específico que a pessoa tenha interesse, que a gente não tem acordo, a gente prontamente entra em contato com eles e tenta fechar um acordo, negociar um contrato para conseguir fazer essa ponte aérea. E o principal objetivo é que quando você está procurando estudar fora, a língua que você está tentando se comunicar, vamos dizer o inglês, não é necessariamente a língua que você se sente confortável. Então, é aí onde a gente faz essa ponte de comunicação, para poder facilitar a comunicação entre o estudante e a instituição. E Uhum. muitas vezes a gente também já recebe treinamento com antecedência, então muitas das perguntas que a pessoa pode ter, para não ter que passar por todo o processo dentro da própria escola, né? Porque tipo acaba sendo muito corrido para eles, tem muita demanda, então leva-se mais tempo para ter a resposta daquela pergunta. Então a gente já consegue antecipar muitas das perguntas Uhum. para facilitar o processo para que seja mais rápido. Aham. E esses estudantes, eles precisam ser brasileiros e estar no Brasil? Ou eles podem ser, sei lá, um brasileiro mora na Espanha, mas ele falou, Uhum. cara, que, sei lá, eu queria fazer um curso nos Estados Unidos. Sim, pode ser brasileiro em qualquer lugar do mundo. Hum. O grande diferencial é porque, assim, por exemplo, uma escola, vamos dizer, uma faculdade ou um college aqui no Canadá, eles têm várias pessoas que fazem vendas. E essas pessoas, elas são meio distribuídas por regiões. A América Latina, ou América do Norte, ou Europa, então meio que dividido. Só que aí a gente vai pelo passaporte. Se o brasileiro estiver na Irlanda e quiser vir para o Canadá, então a gente consegue ajudar pelo passaporte brasileiro. Só que se Uhum. essa pessoa tem um passaporte italiano, por exemplo, talvez ela vai ter que procurar uma pessoa que trabalha com passaporte italiano, porque o processo de se registrar é diferente. Então a Realize Intercâmbio, a International Education, Ah, é especializada em passaporte brasileiro. Então, uhum. especializada em ajudar brasileiro. Se estiver no Egito, se estiver em qualquer lugar, se tem um passaporte brasileiro, a gente consegue ajudar, porque a aplicação, o processo de aceitação com o passaporte brasileiro é muito específico.
Entendi. E tem algum lugar, assim, algum país ou alguma instituição ou algum curso que está sendo mais procurado agora? Cara, sim, depende muito do objetivo do estudante, mas se for, por exemplo, imigração, depende muito do que está por trás desse objetivo. Mas se for por imigração, o Canadá sempre vai ser a primeira opção, ou pelo menos tem sido a primeira opção por muitos anos, mas um setor, um segmento que está muito em alta é a Irlanda para idiomas. Então, muita Ah, gente entendi. procura ir fazer inglês na Irlanda, principalmente pelo fato que eles permitem o brasileiro trabalhar durante o estudo de inglês, o que Uhum. não é possível nem nos Estados Unidos, nem no Canadá no momento. Ah, Já foi, no Canadá já teve essa época, só que desde 2014, se eu não me engano, foi tipo bem quando a gente chegou, aqui já não existe mais a possibilidade de fazer em inglês e trabalhar simultaneamente. Então, o Irlanda acaba se tornando o mais viável para muita gente. entendi. E vocês recebem procura de pessoas querendo ir para o Brasil? A gente tem canadenses, pelo menos eu particularmente falo bastante com canadenses e americanos que têm interesse de ir para o Brasil. É impressionante como o número de gringos no Brasil está aumentando absurdamente. Eu não sei se está aumentando ou se sempre esteve dessa forma. Eu sei que a exposição, né, agora o conhecimento por causa das redes sociais, tudo está muito mais presente. Então, eu consigo ver que existe uma procura, principalmente da América do Norte, das pessoas querendo ir para o Brasil, ah, por causa do clima e por causa do português. Às vezes eu até pergunto, mas por que o interesse do português, né? E aí eles falam que no college ou na universidade, eles tinham amigos brasileiros, e daí despertou o interesse de aprender português por causa da cultura, da comida e vários outros fatores. Uhum. Tanto é que a Gael, ela é francesa e mora aqui no Canadá já, ah, e é impressionante, porque eu não esperava que ela falasse português, e ela fala português, um pouquinho de português, mas o conhecimento que ela tem do Brasil é fascinante, assim, tipo, você fica pensando, cara, ela é da França e tem esse interesse, e ela quer aprender português. Então, hoje em dia, a gente está no planejamento de fazer uma troca. Ela me ensina francês da França, enquanto eu ensino português do Brasil. Uhum. Então, volta e meia, a gente consegue tirar um tempo do dia para poder conversar em francês e em português. Essa coisa do francês da França, talvez para quem mora no Brasil, eles não têm, eles não, porque assim, acho que para quem mora no Brasil existe assim o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Uhum. Português de Portugal, português do Brasil. Mas É, o francês e outras línguas, eles também têm os seus sotaques, as suas sim. variações, né? Você deve estar falando o francês da França, porque você mora em Montreal, que é em Quebec, que é uma província Uhum. no Canadá que fala francês. E que tem um sotaque específico. Sim. Então, acho que por isso que na sua cabeça você consegue fazer essa referência rápida de que ela fala o francês da França. Da França, é. Enquanto que quem está no Brasil fala, como assim francês da Então, onde? Francês do é, México? exatamente. Existe, para quem não sabe, né, no Brasil, existe uma diferença absurda na língua em francês, entre França e Quebec. Ah, e assim, é, é, é uma diferença muito grande. Inclusive, agora que eu tô no processo de me tornar fluente, né, ou aprendendo francês, eu consigo distinguir a diferença de uma forma que um ano atrás, quando eu estava tipo zero negativo no francês, eu não, para mim soava exatamente a mesma coisa. Só que hoje, quando eu ouço alguém falando francês, eu consigo dizer se ela é da França ou se ela é de Quebec. E é Uhum. impressionante, que a diferença é gritante. Mas aí o e que de fato só uma nota, o francês da França é muito mais fácil de entender. É. Eu acho que o francês de Quebec, ele tem muito sotaque, ele tem um sotaque. É. Porque é o seguinte, ele não é só um sotaque diferente sabe assim, sei lá, um francês com um sotaque mais aberto aqui ou acolá e tal, não sei o quê. Eu Sim. acho que o sotaque de Quebec é como se fosse um
um É o falante português de de inglês Portugal. nativo É. falando francês. Porque às É, vezes eles pegam um pouco dos que são coisas que tem no inglês. no Então, inglês. É. O é meio que Manu uma mistura fala, ali. o Manu fala que o francês daqui é como se fosse os americanos falando inglês, falando Uhum. francês. É. Porque, tipo, essa é a ideia. Quando você ouve, eles injetam muito mais palavras em inglês no meio das frases, né? Quando eles estão falando francês, eles colocam inglês no meio, o que é normal, mas você percebe também que o R, o R, que no francês normal seria R, então Uhum. o R é muito mais redondo, mais presente, né? Ah. Quando você ouve o francês daqui. E assim, dos estudantes que você recebe, Uhum, tem alguma. Existe uma procura significativa para ir para Montreal? E assim, se tem uma procura significativa para ir para Montreal, e uma outra pergunta que eu tenho é assim: é mais fácil para o cara que não sabe nada de inglês e não sabe nada de uhum, francês, nada, uhum, assim. Ele sabe my name is, contar de 1 a uhum, 10 e acabou. sim. O francês, ele acaba sendo mais fácil do que o inglês, você acha? Sim. Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Existe uma procura para Montreal, mas é uma procura muito específica. O que acontece? Porque no Brasil é muito mais comum que as pessoas queiram aprender inglês, né, como segunda língua, do que aprender francês. Eu não conhecia muita gente que tinha interesse em francês, especificamente no Brasil, até porque a gente não tem essa carga horária, né, como opção de estudo. Ou é Hum. inglês ou é espanhol. Então, acaba que o despertar na língua inglesa é muito mais presente entre os brasileiros do que a língua em si no francês. Acho que para um brasileiro ter interesse no francês, tem que ter uma referência muito específica, um parente ou um amigo, alguém que mora fora, né, na França, ou em um país de língua francesa, para você ter essa referência, né, tipo, ter o outro lado do que eu falo, do gancho. Mas existe. Não é tanto quanto o inglês, mas existe uma procura, sim, por parte dos brasileiros. E talvez coisas que muitos brasileiros não saibam, porque eu não sabia, eu só descobri aqui, que sim, acaba que o francês, eu acho que o francês acaba sendo mais fácil para aprender do que o inglês. Uhum. Porém, é um pouco controverso, porque, por exemplo, para mim o inglês foi difícil, mas era o que eu tinha como base, porque na escola eu estudava inglês. Uhum. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, Ah. então para mim, particularmente, o francês foi um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil quando você acostuma com o som da Uhum. língua. E quando você começa de fato a aprender, a estudar um pouquinho do francês, aí é quando você percebe, não é tão difícil, É. porque muitas das palavras, a estrutura das frases são bem parecidas com o É. português. Uhum. O que muda é só a pronunciação, né, a pronúncia das palavras. Que quando você pega a base da pronúncia, você fala assim: ah, não, agora tá mais fácil. Uhum. Então, que eu É, acho que o grande. eu percebo isso assim, ó. Porque aqui no Canadá, para quem não sabe, tudo do governo vem em inglês e francês. Uhum, E também, se você compra um produto, você vai no mercado, você vai comprar qualquer produto, a embalagem está em inglês e está em francês. Então, quando eu leio o nome de alguma coisa em francês, eu não entendo. Se tiver, tipo, uma palavra ou duas palavras, porque é o nome do produto, né? Tá sim. lá uma ou duas palavras. Eu não, às vezes eu não entendo. Se eu ler só o francês, eu não entenderia. Mas Uhum, quando eu leio um texto inteiro em francês, como as palavras e a forma como se monta as frases é muito uhum. parecido com o português, você É, consegue entender. tem mais contexto. Sim, você vai lendo, blá, 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 você entende o que está falando. É muito difícil Sim. você pegar um texto inteiro, fazer aquela leitura, não sei se chama leitura dinâmica, eu sempre vou falar que é uma leitura dinâmica, né?
Você pega assim, você só corre o olho em cima do... Você consegue entender o Você consegue entender o contexto, né? contexto Ontem a do que gente tá. estava dirigindo, indo para o Costco, e aí tinha uma placa com 3 palavras. E eu acho que as palavras eram orgânico, aí tinha uma outra palavra, e alimentação. Tipo assim, no inglês, aquilo ali seria, tipo, contrário, né? Aham. Nananana, food, mas no francês é exatamente a mesma palavra em português. Uhum. Então acaba que você percebe tipo uma letrinha ou outra que é diferente, né, por causa que é francês, no final das contas é francês, e a pronúncia vai ser diferente, mas a estrutura das frases e quando você bate o olho, a aparência, né, é a mesma escrita, Uhum. basicamente. E tem uma coisa muito importante, quanto mais técnico ou quanto mais científico a palavra é, mais parecida com o português isso vai ser, inclusive na questão do inglês, né? O Aham. inglês, quanto mais técnico, quanto mais científico, quanto mais, como é que eu posso dizer, mais formal, mais vai ser parecido com o português. Eu acho que o que é difícil de entender o francês é no trânsito, cara. As placas. As placas são Sim. muito difíceis de entender. Mas eu acho que também porque você cria uma urgência É, porque você tem de poucos segundos para entender o que está acontecendo, e não segundos dá para para entender o entender. que está acontecendo. É, E é. eu acho até o seguinte, que não é só a palavra que muda, né. De novo, para quem não sabe, a o Canadá ele é bilíngue, inglês e francês. Uhum. Mas para falar francês mesmo, assim, 100% vai ser Quebec Sim. e algumas províncias do leste, New lá no Brunswick. Maritimes, que ali também o pessoal fala francês. Mas no resto do Sim, Canadá, você só com inglês você faz tudo, entendeu? E as placas de trânsito são em sim. inglês. A não ser aqui em É. Ottawa, que aqui em Ottawa, eu moro em Ottawa, para quem não sabe. Aqui em Ottawa, as palavras já são. Você encontra algumas placas em inglês e francês, entendeu? Uhum. E É. assim, cara, Mas é muito quando eu mais. vou para Quebec, eu acho que não é só a palavra que é diferente, mas que nem você falou, esse senso de urgência, mas eu acho que o estilo das placas, quando é uma placa de informação, ela tem um estilo diferente, sabe? Ele tem Sim, um formato diferente que, assim, quando você tá passando e você tá acostumado a ver uma coisa de um jeito, uma placa que é verde, em Quebec é azul. Já sim. Não, tem várias diferenças, né? Tipo assim, o farol mesmo, né? O sinal de trânsito, né? Que fala, o traffic light. Uhum. No nosso Ah, sim! convencional é tipo vertical. Aqui É. em Quebec, ele é na horizontal. Aham. Assim como também a placa de parar, né? O stop que a gente tem no Canadá inteiro, aqui eles falam arrête. Então, tipo, tem essa diferença. Mas tem uma outra diferença também, que eles não têm essa placa de stop só para carro. Eles também têm essa placa de stop para bicicleta. Então, muitas vezes, e eles estão basicamente no mesmo lugar. Então, Uhum. quando você está na pista, não tem placa de stop grande, mas tem a placa de stop pequeno. Então, você fica achando que é para você parar. Você não entende que é para bicicleta. Aham. Então, as pessoas atrás de você começam, pá, 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 sai Aham. da frente. Quando, na verdade, você não precisa parar. E, às vezes, eles também têm, tipo, vamos dizer que é um cruzamento de três vias. Uhum. Aí, aqui é que eles têm especificamente as 3 vias, o que no resto do Canadá eu nunca vi. É uma placa de stop e acabou, independente de ser uma 4, uma bifurcação ou um 3, não Uhum. faz diferença. Aqui eles têm isso, mas é diferente. E aqui em Ottawa, você percebe mais isso, porque aqui em Ottawa, ó, o E aí, Wagner apareceu Rafael? aí. Opa, Wagner. Beleza? Beleza. Beleza. E aí? A gente tá Aí, falando mal de Ottawa? você aqui. Aí, falando mal de você faz 1 hora já. Faz uns 45 minutos que a gente tá falando mal de você. Sacanagem. Eu tava ouvindo aqui, tem uma opção aqui de chama Spy. Aí você fica ouvindo. Vocês nem estão percebendo. Puta, mano, ouviu tudo. Eu ouvi tudo, Ouviu cara. tudo. Vocês falam do projeto secreto que vocês estão planejando aí para conquistar o mundo. Nossa, cara, ele ouviu mesmo. Pegou agora. Ficou difícil. Então, ó, aproveitando a deixa, Wagner Rafael, Rafael Wagner. Fala, Rafael. Prazer, Wagner.
Rafael bem. é aquele cara do Instagram, o Wagner é aquele cara do aplicativo vegano. YouTube. Aplicativo vegano, Aplicativo vegano que não existe mais. Pois é, eu perguntei pra Fernanda o que aconteceu, ela falou, a gente vai começar 1 hora. Ah, sim. É uma jornada, né? Não, desenvolver aplicativo, cara, é um bagulho complexo. Eu estava particularmente, fora a minha correria do dia a dia, né, porque eu tenho uma empresa de intercâmbio, como a gente estava falando aqui, eu trabalho para uma escola e eu tive a brilhante ideia de desenvolver um aplicativo no Flutterflow, que é um pouquinho mais simples do que só o Flutter. E aí eu comecei, fiquei viciado, o bagulho era muito louco, eu queria simplesmente ficar fazendo aquela coisa, tipo, 24 horas do dia, porque você vai ver que uma coisa funciona, você quer continuar, né, para não quebrar o raciocínio. Empolgado. E aí tava chegando, e aí começou o aplicativo era de controle financeiro, né? Basicamente o que você faz em uma planilha, eu queria transferir toda a minha ideia de interatividade, de cálculo, para um aplicativo de uma forma interativa. E tava dando muito certo. Só que eu percebi que, como a gente tem um verão muito curto aqui no Canadá, eu estava gastando o meu verão inteiro dentro do meu apartamento desenvolvendo o aplicativo. Aí eu falei, não, vou dar uma pausa no inverno, quando eu já não tiver muita coisa para fazer do lado de fora, aí eu vou retomar. Inclusive, o aplicativo está em pausa agora. Entendi, Rafael. Mas eu entendo então, que ao invés de trabalhar... Esse cara é foda. É embaçado, cara. A gente devia ter pausado. A gente devia ter pausado a gravação e depois o Rafael volta e fala assim, não, eu tava super empenhado em fazer aqui. Mas cara, falando em vegano, você tentou ser vegano também há um tempo, não foi, Rafael? Quer dizer, tentou ser vegano, não, você foi vegano por um tempo. Fui vegano por muito tempo. Muito tempo, acho que uns quais 2 foram anos. Os desafios? Cara, eu tenho um negócio, eu sou escorpião, né? Eu tenho um negócio não vai falar mal de vegano que o Wagner... Não tem nada a ver, Não, cara. mas exatamente isso. Eu sou escorpião. Quando eu decido fazer uma coisa na minha vida, eu me entrego para aquilo ali, tipo, alma e corpo e 100% do meu coração. Então, para mim, eu não tive tanta dificuldade. Para ser honesto, qual que era a minha maior dificuldade em ser vegano? É que em momentos de socializar com as pessoas, se a gente precisasse ir para restaurantes, a gente teria uma grande dificuldade, mas não pelo fato de só ser vegano, é porque eu ainda tinha uma coisa mais complexa, que era o fato de ser sem glúten também, porque eu tenho problemas com glúten. Então, se tinha uma opção vegana, era viável, e tinha uma amêndoa que seria o sem glúten, então acabava que se tornava impossível para mim. Mas eu permaneci por 2 anos com veganismo e sem glúten. Aí depois o veganismo acabou, e eu fiquei só no sem glúten até hoje, né? Porque também não é uma questão de escolha, é uma questão de saúde mesmo. Porém, eu ainda tenho o veganismo na minha vida hoje. Tipo, de segunda a sexta, eu não como carne. Eu evito derivados de animal. Eu tenho leite, ovos, carne, somente fim de semana e se tiver disponível. Eu nunca vou lá e comprar. Entendi. Cara, isso já é o conceito de veganismo, o que você faz, ele já se enquadra num conceito de veganismo, que originalmente ele diz sobre minimizar o máximo dentro do possível e do praticável. Sim. Se você diminuiu dentro do possível e do praticável, dentro do contexto da sua vida, é uma ação pró-vegana. Óbvio que a ideia é você tentar minimizar cada vez mais, mas se você já faz, já é um princípio, né, de veganismo. Sim. Cara, eu acho então, que... hoje eu tenho muitos... Pode falar, fala. Fala aí. Não, pode falar, na frente. Tô convidado, cara. Eu sou... 2, 1. 2 a 1 americano! Não, mas o que eu ia falar é que assim, só diminuir, que nem você estava falando, é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Então é o seguinte, a pessoa pegar e virar vegana é muito difícil, né? Porque a pessoa ela é viciada em comer carne, a pessoa tem uma série de coisas.
Então, assim, se a pessoa imagina que é difícil, eu acho que realmente deve ser difícil, né? Mas agora é o seguinte, às vezes, se você chega e fala para a pessoa, cara, pelo menos diminui, né, a quantidade de derivados de animais. A dificuldade que a pessoa acha que é menos, entendeu? É mais Sim, fácil você diminuir do que você pensa que diminuir vai ser. gradativamente. É. Você sabe que eu me tornei vegano por como é que fala? Um trauma, né? Foi basicamente um trauma. Quando aconteceu? Porque antes de me tornar vegano, eu estava em uma dieta que é conhecida como keto, que é só a base de carne, ovo, tipo, bem pesado com proteína. E aí, teve um dia em Winnipeg que eu tava levando uma amiga minha para ver a aurora boreal em um parque, tipo, no meio da madrugada. E aí, enfim, não teve sucesso. A gente voltando para casa, eu dirigindo, eu tive que desviar de um deer, de um veado, né? De um animal gigante no meio da pista. E eu tive que desviar. E aí eu falei assim, nossa, mano, olha o coitado do viado. Nem, tipo, assim, tipo, estraçalhado no meio do negócio. E aí ela falou assim, Rafa, mas é normal, porque as pessoas matam para comer. As pessoas, assim acontece com a vaca, assim acontece com vários animais. E nisso, como não tinha ninguém na pista, né, e eu queria olhar de mais próximo, e eu tenho câmera no carro, e aí eu diminui a velocidade e dei ré. O fato de dar ré e ver o animal morto na minha câmera, aquilo ali me chocou de uma forma, mas ela falou assim, mas você está tão chocado, você come isso todos os dias, a sua dieta é disso. Daquele momento para frente, eu falei assim, não vou mais comer carne. E aí eu fiquei por 2 anos, tanto é que, tipo, Caramba. eu cortei completamente qualquer derivado de animal, assim, por 2 anos. E nesse momento você cortou, né? Porque você sentiu um impacto de, Eu senti um porra, impacto, por que eu tô surpreso com isso aqui se a minha sim. alimentação do meu dia Eu a dia como isso, promove isso todo dia? Aí você sim. foi impactado, você virou vegano. Mas como foi no dia seguinte? Você conseguiu levar o veganismo porque você se sentiu impactado e isso te fez ficar fora da vontade de comer a carne? Ou você levou o veganismo, mas com o desejo de comer carne ainda, até ir diminuindo? Ou não Não, diminuiu? O que foi? não, pelo contrário. Eu segui com o pensamento que, tipo assim, primeiro, eu vou ser muito honesto, que eu fiquei com nojo do fato que eu estava comendo uma coisa morta. E aí, para Entendi. mim, toda vez que eu olhava para carne, eu não tinha problema nenhum com pessoas comendo ao meu redor, mas eu não tinha mais aquele olhar de, nossa, que delícia, vou comer isso. Eu ficava, Entendi. eu tenho receio até hoje. Durante a semana, se eu comer uma carne de um dia para o outro, eu não consigo comer carne requentada, por exemplo. Eu tenho muito nojo. Pode acontecer, não vou ser hipócrita e dizer, não vai acontecer, não. Pode acontecer, mas no normal eu não Claro. ter nenhuma, não me apetece. Mas eu segui 2 anos, eu acho que com o coração partido. Depois daquela experiência, para mim, assim, eu não vou, como é que fala? Encorajar as pessoas a matar um ser vivo para comer. E aí, por mais que tivesse pessoas tentando me convencer que isso é um ciclo natural, era a natureza, eu falei assim, cara, eu não acho que, sei lá, se tivesse um outro ser acima de mim, que tivesse que me matar para me comer, eu não ia ser feliz. Por que eles têm que ser felizes? Né? Tipo, Total. não faz sentido. E você voltar a comer carne, foi porque você se desconectou desse impacto que te fez virar vegano? Como que foi? E como foi no dia seguinte? O... Não sou mais vegano, você ficou com peso, ficou de boa? Porque foi um processo que você foi. Sim, a primeira vez que eu deixei de ser vegano, né, que eu decidi experimentar carne, teve um dia que eu senti muita vontade de comer carne, ou muita curiosidade, porque era verão, todo mundo comendo, e eu falei assim, cara, já tinha passado 2 anos do acontecimento, né, eu falei assim, de repente eu vou testar, vou tentar. E aí, Entendi. no dia que eu tentei, que eu comi carne, a gente veio pro churrasco aqui em Montreal, é tipo 2 horas de distância,
No dia que eu comi, eu não consegui pensar em nada do trauma, eu só comi. Porém, eu tive uma reação muito forte. O meu fisiológico não conseguiu digerir aquilo ali. Então, eu passei muito mal. E aí, tipo, eu nunca voltei a comer muito carne. Eu sempre comia carne quando tinha oportunidade, mas sempre também evitei se eu tinha outras opções. Então, eu meio que deixei de ser vegano, mas ainda com um pensamento muito de vegano. Sim, sim. Igual eu falei, né? Todo vegano tem esse mesmo raciocínio que você tem, que você chegou, é o que leva a pessoa ao veganismo, né? Então você já tem isso. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito assim. O prato que tá em cima da mesa, ele já ficou muito afastado do animal que morreu, né? Então, assim, a gente vai no mercado e a gente pega aquela embalagem no plástico e a gente não imagina que aquilo é um pedaço de um animal. Sim. E um outro ponto ainda é quando a gente pega a carne e moe a carne. Então, assim, cara, você tá. É uma massinha de modelar de um animal que você faz tudo, cara. Você faz hambúrguer, você faz almôndega, você faz molho, você faz mil Cara, pratos, entendeu? Hoje eu não consigo entrar no Costco e não olhar para carne com a ideia que aquilo ali é uma coisa morta. Então, para mim, é tipo inevitável. Tipo, não faz a menor diferença. Quando eu passo na parte da carne, eu meio que dou uma desviada, assim, porque eu não gosto de ver. Total. A indústria faz o máximo para desconectar o que acontece, a carne como alimento em relação ao animal. Eles tentam transformar a carne num produto e desconectar totalmente que vem de um animal. Que vem de um ser vivo, né? Você vai vender um alface o alface, você vai ter a foto da horta para mostrar com orgulho de onde que vem o alface. A carne não vai mostrar o processo de... O bicho pendurado ali, sangrando com um corte na garganta e pingando. Né? Daí já mostra. É até óbvio demais. Pra mim é óbvio. Por que será que não mostra, né? Porque tem alguma coisa errada. Tá, mas agora vamos fazer uma patrulha do veganismo aqui. Wagner, o que você comeu de almoço? O que comi no almoço? Pasta, tofu e pimentão. Pasta com a base da pasta era tipo farinha de ervilha, alguma coisa assim. Pasta macarrão, né? Deixa eu ver. Cara, você sabe o que eu tomei esses dias que eu achei que ficou bom? Eu no metro, eu não sei se aí em Montreal tem metro, Rafael. Acho que deve ter outro nome, né? Tem metro? Tem metro, mas acho que eles chamam de Vindigo, alguma coisa assim. É parecido. Entendi. É a mesma empresa, só que nome afrancesado. Lá eles vendem um suco que eles chamam de prensado a frio, né? Que é quando você esmaga a fruta e tipo assim, ela não passa por nenhum outro processo químico ou nada. E aí, cara, era uma mistura de tipo abacaxi com limão, com não sei o que lá, e tinha pimentão amarelo, yellow pepper no meio. Nossa. Cara, ficou bom, cara. Porque o pimentão amarelo, ele deixou meio cremoso. Nossa. E o sabor do pimentão amarelo não parece que vai ficar bom, mas ficou muito bom junto com as outras frutas. Igual esses dias também, eu tomei um suco e aí no meio tinha beterraba. Tinha beterraba. Nossa, cara, com beterraba fica muito bom. Com beterraba eu amo, fica muito bom. Qualquer coisa com beterraba dá uma adocicada, né? Tipo, bem de leve. Maravilhoso. Gosto muito. Quando eu tomo suco de beterraba, por ser uma tonalidade escura, né? Vermelho, você fica com o sentimento que o seu sangue tá mais... vermelho, tá mais saudável. Vermelho. Mas é bom pra caramba. E que deve ficar também, né? Deve ficar, de alguma forma deve ser benefício. Saudável. Mas agora, Wagner, uma pergunta polêmica agora pro Wagner.
Até instalei o Prepara. pescoço. Prepara. Até onde vai o veganismo? Porque assim, tá. A primeira etapa, o cara, óbvio, não vai comer um bife. Beleza. Aí depois ele não vai comer alimentos que sejam derivados, né? Tipo manteiga e coisas assim. E aí depois ele não vai consumir produtos que foram testados em animais, ou vai comprar alguma coisa que veio de couro e tal, não sei o quê. E depois disso, tipo assim, sei lá, o azulejo aí atrás, entendeu? Ele foi um animal que puxou a carroça, que fez o... Entendeu? Parará, parará, parará. Isso entra também ou já... Qual é o Entra. limite do veganismo, Wagner? Tipo assim, ele entra, só que tipo assim, vamos supor, tatuagem. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou querer saber se a tinta foi testada em animal. Ou se usa algum pigmento que é tirado de animal, igual eles colocam no Danone para dar o vermelho. Eles tiram de um... Não é papo de vegano que criando história. Eles tiram de um... É tipo uma joaninha que ela tem uma cor, e esse pigmento ele é utilizado para dar as cores em a maioria dos iogurtes que tem por aí. Mas a joaninha não é um animal. Conta? É um inseto, né? Bom, mas o que eu queria falar? O limite. Então, eu estava dando um exemplo. Você pode... tudo que você for fazer, você faz uma segunda pergunta. Eu consigo ter uma opção B do usual? Se você consegue, você vai atrás, porque você, como vegano, você quer ao máximo do possível e do praticável fazer isso. Então, tipo assim, vou fazer uma tatuagem. Existe tatuador que usa tinta que não faz teste? Existe. Então, vou nesse cara. Vou comprar uma cadeira. Tem cadeira que não é de couro? Vou comprar cadeira que não é de couro. Aí, ele pode ir além. Vamos supor, uma empresa Danone. Danone faz o iogurte vegano também, tá? Aí tem uma outra empresa que ela é 100% vegana. Ela não tem o laticínios e vegano, a linha vegana. Ela só tem a linha vegana. Então, o vegano vai optar pela marca que só vai... a Danone, ela não tá nem aí para os animais, ela tá aí para vender. Então, ela vai fazer o produto vegano para poder vender para a indústria, para os veganos. Mas tem o vegano que vai escolher só a marca que faz produtos veganos. Mas não é uma lei. Tem um vegano que vai também comprar o Danone vegano. Eu acho que esse negócio de escolher marca que segue uma filosofia ou um modo de produção, ele também acontece, por exemplo, para quem é alérgico, né? Que nem aqui em casa, no caso, a Lala, ela é alérgica a nozes e mais um monte de coisa. Então é o seguinte, quando você vai no mercado comprar alguma coisa, que é tipo um biscoito para criança, alguma coisa assim, algumas embalagens tem um selinho do amendoim com risquinho falando que foi feito num lugar que a produção não entra em contato com nozes, certo? E tem outros que não tem o adesivinho. E aí, quando você vai ali atrás, ele fala que pode conter nozes. E tem outros que não tem o adesivinho e também não fala que pode conter nozes. Não tem nozes no ingrediente e não fala que pode conter. Aí eu fico pensando o seguinte, cara. O produto que não tem nozes e não está escrito que não pode conter, será que não falta só mais um pouco para o cara poder pôr o adesivinho dizendo que, sabe, assim, completamente livre? Porque é o seguinte, quem é alérgico não vai arriscar. Não. Ele vai no que tem o adesivinho. Sim. E hoje essa é meio que a minha, tipo assim, a preferência é essa, entendeu? Às vezes eu escolho um produto que tem adesivinho só porque eu tenho adesivinho. Porque está certificado, né? Então não tem risco. É a mesma coisa comigo, tipo, eu tô morando num lugar que é mega francês, né? Então acaba que a maioria da culinária, ela consequentemente leva derivados de animal, o que para mim pessoalmente não é mais um problema, mas sempre que tiver uma opção eu vou escolher a outra. E também tem a questão do glúten. O Wagner já tá
Mas é isso que eu vou falar. Por exemplo, aí aqui tem todas essas opções francesas. Porém, eu sempre escolho os lugares, são empresas locais que oferecem o sem glúten. Essas empresas locais, consequentemente, elas dão uma atenção maior para o veganismo também. Então, eu acabo que eu sempre vou ali de tabela. Quando eu procuro algo sem glúten, consequentemente, na maioria das vezes, das empresas que eu escolho, vem com a versão vegana. Então, muito raramente eu encontro os produtos sem glúten com a versão animal. A maioria são já de uma natureza mais... como é que fala, de proteção aos animais. Então, existe uma cultura muito grande, o fato de ser mais saudável, e aí engloba toda que eu teria a minha dificuldade. Então, a minha possibilidade. Então, acaba que hoje, por exemplo, eu não vou em qualquer padaria, porque, primeiro, eles não oferecem sem glúten, mas eu também dou suporte às empresas que têm essa mentalidade do sem glúten e que tem opção vegana, ou que a maioria dos produtos são veganos. Então, acaba que eu sigo... Qual que é a diferença, né? Quando eu era vegano e agora que eu não sou mais vegano? Eu não uso o rótulo. Eu acho que eu passei... Chegou uma parte que estava me oprimindo bastante, ter que me rotular, sou vegano, ou sou sem glúten, ou sou isso e aquilo outro. Então, para mim, hoje em dia, eu estou de uma forma livre. Se eu tiver a opção de evitar, eu vou evitar. Mas hoje eu não me rotulo mais, porque eu não acho que eu preciso me rotular de X, Y, B. Você acha que aí em Montreal é mais fácil encontrar produtos veganos do que no resto? Produtos veganos, 100%. Não só mais veganos, mas orgânico, sem glúten. Então, aqui, eu acho que é porque aqui a gente tem uma população maior, é uma cidade grande, então aqui tem muita opção. E aqui eles são muito... a indústria de comida é muito forte. Não sei se é porque é francês, né? Então, aqui eles têm essa questão de... Tem lojas, lojas mesmo que você entra e tudo é sem glúten, ou tudo é vegano, ou tudo é orgânico. Então, tem coisas específicas para todos os públicos. Eu acho que é uma consciência, assim, não uma consciência, mas é um modo de pensar, assim, mais europeu, né? Pode ser. Que traz essa referência de... Porque, assim, no resto do Canadá, como tem uma influência americana muito forte nas marcas e nos restaurantes e no tipo de comida, é assim, cara, é hambúrguer, sabe? Hambúrguer, ou então é uma massa, ou então, sabe? Não tem isso tão prominente, né? Não tem isso tão forte. Pode ser. É uma coisa meio industrializada também, sabe? Assim, e você percebe essa referência europeia em Quebec, até, por exemplo, na TV. Quando você assiste aquela... esqueci o canal agora, CBC, ou acho que mais a CBC, de Quebec, você percebe que os programas, eles têm uma pegada diferente. Eles são aqueles que tem, tipo, uma mesa redonda grandona, que fica um monte de mulher conversando, aí tem show de música, um show de luzes, e o cabelo das apresentadoras é tudo diferente e tal. E no resto do Canadá é uma coisa mais padrão, assim. Norte-americana, né? É bem mais impressionante. engessado, Eu uma falo, coisa o mais Quebec é um pedacinho da Europa dentro do Canadá. Tanto é que eu falo para todo mundo, e olha que doido, né? Eu sempre morei na parte anglofônica, né? Na parte que fala inglês no Canadá. E aí, hoje em dia, depois de morar quase 2 anos no Quebec, quando eu saio da província de Quebec, que eu volto para as partes que falam inglês, eu me sinto meio intimidado, assim, tipo, embora em inglês seja basicamente a minha segunda língua, né? Mas você percebe a diferença, embora que aqui em Montreal também as pessoas falam inglês, mas as pessoas falam inglês mais com sotaque. Então, quando você sai da província de Quebec, quando você vai para Toronto, por exemplo, você quase se sente nos Estados Unidos. Você fala assim, nossa, o inglês é o inglês dos Estados Unidos, sabe? Assim, tipo, o inglês canadense. É meio louco. E você fala o francês, você aprendeu quando você mudou para aí, ou você já tem começou a estudar aí, foi por estar vivendo aí também?
Você mutou, Rafael. Você tá mudo. Tá me ouvindo? Acho que o meu fone de ouvido morreu. Agora foi. Beleza? Primeiro que a gente morava, tanto o Vanderlei, a Fernanda, quanto eu e o Fábio, todo mundo morava no centro do Canadá, né? Era tudo muito em inglês. E o meu primeiro contato com o francês, que na verdade eu sabia que existia um bairro francês em Winnipeg, só que eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha dado crédito. E aí eu fui para uma escola para aprender web design, e essa escola ficava do outro lado da ponte. Então foi a primeira vez que eu parei em uma situação que as pessoas falavam francês. Eu falei assim, nossa, que interessante, as pessoas falam francês. Mas até então, também, meu interesse por francês era zero. Daí, atualmente, eu mudei para Ottawa, que é a capital do Canadá, que fica de fronteira com a província de francês. E aí eu consegui também ver isso um pouquinho mais de perto. Mas mesmo assim, meu interesse quase zero, porque eu não tinha interesse. Às vezes, minha faculdade tudo era inglês. E aí mudei para a Inglaterra durante a pandemia. E aí quando eu voltei da Inglaterra foi quando eu conheci o meu namorado, que é da França. Daí foi quando despertou o interesse de falar francês. Então eu comecei a aprender a estudar um pouquinho de francês por conta própria. E aí eventualmente mudei para cá, não falava quase nada. E aí comecei a aprender aqui. Só que assim, o switch, né, o girar da chave do francês aconteceu mesmo, acho que um ano atrás. De falar assim, eu estou conseguindo entender o francês. Estou conseguindo distinguir a diferença entre francês da França e francês de Quebec. Então, devido à imersão na cultura, embora que assim, eu vivo aqui, mas eu vivo muita coisa da França, por causa do Manu. Entendi. Total. Mergulhou também na cultura para poder absorver melhor a língua, né? Sim. Cara, mas vamos nos encaminhando para horário de almoço. Ninguém comendo carne, ninguém vai comer bife, hein? Vou comer salada. Caramba, aí é o que? Meio-dia? Aqui é 11h35. 4. Entendi. Rafael, fala aí do seu Instagram, porque eu sei que você também tem um Instagram que você faz viagens, fotos e vídeos, deixando o pessoal informado de lugares para visitar e tal. Que ele fez uma viagem para Portugal, que é interessante. Quem não conhece, quem não viu, vai lá no Instagram dele. Rafa no Canadá. É o meu perfil pessoal. Rafa com PH? Rafa com PH, do jeito que está no vídeo aqui. Rafa no Canadá, tudo junto. O Rafa no Canadá, ele surgiu do apoio ao Realize Intercâmbio, que é o nosso perfil da empresa, mas o Rafa no Canadá tinha um rolê muito mais personalizado. Boa, é isso aí, Rafa no Canadá. Então, acaba que começou com uma agência de intercâmbio e hoje está muito mais em questão de aprender outras línguas e vivenciar culturas e viagens. E aí a gente também menciona várias coisas de intercâmbio, caso você tenha interesse, né, de querer viver o que eu vivo. Então, o meu perfil pessoal é para mostrar o meu lifestyle, o que acontece comigo nessa imersão cultural, dando referência sempre que o caminho através de intercâmbio. Então, os dois estão em paralelo. Massa. Com certeza, qualquer pessoa que vai para o Canadá e... Eu sigo bastante pessoa aqui na Irlanda que tem essa pegada aí, é muito útil. Imagino que também você deve ter bastante seguidor que... Até porque, assim, a decisão de fazer o meu perfil Rafa no Canadá ser um pouco mais espontâneo e mais... Porque o público que me segue não é necessariamente a galera que quer fazer um intercâmbio, mas eles são mais curiosos em saber o que é viver fora. Então, a referência para o Realize Intercâmbio, a gente consegue filtrar pessoas que realmente têm esse intercâmbio para alimentar essas pessoas com as informações. Porque se eu uso o intercâmbio no meu perfil, eu perco o engajamento porque as pessoas estão ali mais para saber de viagens. Entendi. É outro perfil, né, de audiência. É outro perfil. Exatamente. Massa. Então, acaba que a gente tem um nicho mais específico para os dois. Entendi. Muito legal. Muito legal. E é isto.
Valeu. Mandamos bem. O estreia do Vanderlei conduzindo o podcast. Nossa senhora, cara, te falar. Cara, se a gente fosse fazer um placar de quantos que o Wagner fez, quantas que eu fiz, tá, sei lá, deve dar uns 10-1 já. Não, mas... Eu fui o primeiro. Essa aqui conta a minha, viu? Ô, Wagner. Não, sua. Então você tem que finalizar apertando a musiquinha pra todo mundo sair assim. Cara, eu não achei as musiquinhas, cara. Clica em Brand na lateral direita. É o terceiro ícone. Aí você vai abrir um drop-down. Lá embaixo tem musiquinha aqui. Entendi. E qual que é o nome? No intro. Estamos olhando para a intro. Entendi. Beleza. Entendeu? Mas como valeu, Rafael. Muito obrigado. Como que é? Podia faltar, né? Muito bom. Você tinha que achar aquele uepa! Uepa! Eu não achei, cara. Fala, Sombra! Lembra do ratinho? É verdade, a gente tem que fazer um segundo podcast, então, para usar todas as ferramentas que tá aí disponível. A gente não usou nenhuma hoje. Total, né? Nem a palmas. Quando o convidado entra, né, cara? Pois é. Verdade. Clap your hands, tá? E vamos marcar sim, cara. Vai ser legal. A gente vai conversar sobre aplicativo, web design. Eu gosto do nome web designer, cara. Assim, sempre quando eu posso, eu não me coloco como UX ou publicitário. Eu coloco lá web designer. Você hoje trabalha com... eu faço UX. Legal. É basicamente o mesmo... Bem, a gente vai ter que marcar uma segunda, hein? Marcar uma segunda com esse assunto específico. Demorou, vamos trocar uma ideia. Eu vou falar um pouco do mercado aqui. Se vocês quiserem me chamar também, pode chamar. Vamos. Opa! A gente deixa. Massa. Valeu. Beleza? Então, beleza. A gente vai deixar todos os links na descrição. E é isso. Se alguém tiver interesse, curiosidade sobre estudar fora, não somente no Canadá, mas em qualquer lugar, na Europa, ou quem tiver interesse aí, ou tiver perguntas relacionadas à tecnologia, né, morando fora, então a gente aqui está disponível para ajudar e responder perguntas. Cara, eu acho que quase todo mundo que for assistir esse vídeo vai ser interessado nisso, né? Porque acho que os vídeos, os temas, eles são sempre ligados à imigração e tal, de alguma forma. Porque quase todo mundo que é entrevistado aqui não mora no Brasil. Sim. Então, eu acho que os temas, talvez como as pessoas encontram os vídeos, eles devem buscar por palavras-chave relacionadas à imigração, intercâmbio, ou morar fora do Brasil, alguma coisa assim. Eu acho legal vocês fazendo isso, porque consegue tocar em um tópico muito importante, que é carreira fora, né? É tipo, como você se desenvolve como profissional estando fora do seu país. Eu acho isso muito, muito legal. E tem vários exemplos aqui no canal, né? Várias pessoas que são entrevistadas aqui que têm esse perfil. Sim. Pessoas que mudaram de carreira, pessoas que começaram do zero, enfim, mil coisas. Sim. Inclusive, assim, hoje em dia eu sou muito mais ativo no LinkedIn, né? Que é a rede social mais empresarial. Para quem tiver interesse em aprender UX, Project Management, Web Design, interatividade, me segue lá no LinkedIn, que lá eu posto coisas muito mais robustas em questão de tecnologia, de desenvolvimento. Então, Rafael Angelim, quem tiver aí interesse de aprender um pouco mais sobre tecnologia, sobre web, só seguir lá. Mas na descrição a gente vai colocar todos os seus links principais. Instagram e LinkedIn. Beleza. E vou te adicionar também, a gente vai trocando ideia lá. Não sei se já te adicionei lá. Fechou. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Beleza. Valeu, Rafael. Valeu, Vanderlei. Valeu, tem que ir pro churrasco agora. Churrasco vegano, né, cara? Você vai colocar aí umas batatas. Fazer a melancia berinjela.
Abacaxi, cara, banana, tem um monte de coisa deliciosa da fazendo churrasco. Vocês estão perdendo. Nem tudo é carne, gente. Vocês podem ter mas muitas opções aqui, gostosas. pimentão tem um que é muito bom, cara. É. O pimentão na churrasqueira fica muito bom. Fica muito bom. Eu fiz um sopão noite passada. Eu não, né? O Manu fez uma sopa gigante só com berinjela e legumes no geral, né? Então, show de bola, dá para fazer várias coisas sem precisar matar os bichinhos. Total. Isso aí. Só o caldo de galinha depois dentro da sopa. Apenas a galinha na sopa, né? Pô, ficou faltando. Então, beleza. Vai lá. Abraço. Tchau beleza, pra vocês. valeu. E aí, tchau, tchau. Falou. Valeu, tchau. Aê. Boa. Valeu.